Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é o Espírito Santo quem nos convence do pecado e da nossa necessidade de Jesus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Para que nós possamos entender a ação do Espírito Santo, nós precisamos, pelo menos uma vez, ter sentido a Sua presença, porque sem isso fica impossível entender a mensagem de Deus. É como se todos nós tivéssemos vivido a vida inteira na escuridão. Nunca tínhamos visto a luz em momento algum. E o que é o Espírito Santo? É justamente uma estrelinha no céu. É aquilo que nós podemos distinguir no meio da escuridão e falar: isso é diferente e eu tenho toda a certeza, porque eu estou vendo alguma coisa. Na escuridão, os nossos olhos eles não podem ver. Por mais que eu tenha vontade de querer olhar, eu não posso ver. E o Espírito Santo é justamente esse. É aquele que me convence do pecado. É aquele que me permite ver no meio da escuridão. E enquanto eu não me convenço do pecado, eu estou destituído da graça de Deus. É como se eu tivesse me acostumado com a escuridão e aquilo fosse o suficiente. E todas as vezes que nós vivemos na escuridão, nós vivemos dentro da imaginação, dentro da batalha espiritual, nós estamos iludidos, nós estamos alucinados. Nós não conseguimos reconhecer a maldade que está em nós e ainda queremos atribuir culpa a outras pessoas por aquilo de ruim que nós sentimos, sem saber que o mal que nós sentimos é o próprio mal que está em nós. Mesmo acreditando que algo externo precisa acontecer para que o seu sentimento mude, a escuridão não passa. E você vai começar a perceber ano após ano que cada vez fica mais difícil se iludir, porque você já se enganou tantas vezes com as mesmas coisas que aquilo já não faz mais diferença. Por isso nós aprendemos não a sair da dor, mas a resistir à dor que existe. E isso não é felicidade. Se a gente vai lá em Romanos 7, versículo 18 a 21, a palavra do Senhor ela diz assim: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Quem está conversando conosco? Paulo. Paulo ele consegue reconhecer nessa carta aos Romanos que aquilo que é bom não vive nele. E é justamente isso que o Espírito Santo ele começa a mostrar a nós, que dentro de mim não existe luz, só existe escuridão. Por mais que eu tenha vontade de querer ver, por mais que eu tenha vontade de querer ser, eu não posso, eu não consigo. Você enxergar não é porque você tem olhos, você enxerga porque existe luz. Porque aonde não existe luz, mesmo você tendo olhos e estando de olhos abertos, não adianta nada, você vai continuar não vendo nada. Então a vontade de ver não está em nós. Então quando eu passo a entender isso, que o mal é a única coisa que eu tenho dentro de mim, se eu for oferecer para outra pessoa, o que eu vou oferecer é o mal. Ah, mas não é possível isso. Contraria os interesses de uma pessoa. Você pode subir com essa pessoa no altar, você pode pôr um anel, você pode jurar na presença de Deus. Se essa pessoa fizer alguma coisa que você não concorda, que você se sentiu traído, que você se sentiu magoado, pronto, acabou o seu amor.
Aí é a pior pessoa do mundo, a pessoa não presta pra nada, e é tóxica, e é não sei o quê. Pega uma pessoa que é teu amigo, que sempre te ajudou, sempre esteve lá com você. Uma coisa que ele fizer de errado, já não é mais teu amigo. Então o mal, ele só precisa de uma oportunidade para se demonstrar. Por isso que as pessoas falam que elas têm dificuldade para perdoar, dificuldade para confiar. Porque quem vive na escuridão não pode contar com ninguém, não pode contar com nada, não tem sabedoria. E Paulo, ele olhou para ele e falou, bom, eu já vi a luz uma vez, e mesmo eu tendo visto a luz, se eu não vigiar, a escuridão ela tenta voltar para dentro de mim. É por isso que nós lemos a palavra de Deus todos os dias, para que a nossa fé ela possa aumentar, para que o nosso clamor ele consiga ficar mais sincero, para que eu consiga reconhecer as coisas que eu não conseguia reconhecer antes, para que a luz esteja perto de mim e eu possa enxergar. Que eu possa usar a sabedoria de Deus para perdoar, para amar, para entender, para não me vitimizar, para não condenar, para não generalizar, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Então, na nossa natureza, aquilo que vem de fábrica não é bom. Não existe pessoa boa. Porque se a bondade está ligada a interesse, quando não tiver mais interesse, não tem mais bondade. É a mesma coisa se o sol resolvesse não brilhar para algumas pessoas. Ele brilha para todo mundo, para os bons e para os maus. Quando vem a chuva, vem para os bons e vem para os maus. Então, Deus, ele dá a oportunidade a todas as pessoas, independente se elas entendem o que é Deus ou não entendem. Porque é justamente isso. É o fato de eu ter a capacidade de reconhecer ou o fato de eu não ter a capacidade de reconhecer. E eu já sei que aqueles que não reconhecem a Deus, quando as coisas não estiverem de acordo com o que elas imaginam, elas vão descartar você. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque esse é o comportamento padrão, inclusive nosso. Longe de Deus, esse também é o nosso comportamento. E eu preciso entender aonde o pecado começa, aonde ele termina e qual é a razão dele existir. Ele existe desde o pecado original. Vamos agradecer uma salva de palmas para Adão e Eva, que tiveram a ideia genial de conversar com pessoas que distorciam a mensagem de Deus, que relativizavam a mensagem, e quando erraram, ao invés de pedir desculpa, colocaram a culpa em alguém. Então, quando você erra ou alguém erra com você e você culpa as pessoas, você está repetindo exatamente o que Adão e Eva fez. E aí, nessa vida longe de Deus, eles vão tentar esconder o pecado, que é a mentira. É justamente sobre isso que o diabo atua, sobre a mentira. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Essa é a ilusão que o diabo coloca. Não, você é uma pessoa boa, você está lutando, você está batalhando, você está se esforçando. Não, é normal ter recaído, é normal você fazer tudo errado. Relativizando aquilo que Deus diz não. Não, todo mundo faz. E a batalha espiritual, ela está na nossa mente. O nosso corpo, ele já vem aceitando tudo aquilo que o diabo fala de fábrica. Pra gente tem toda a razão. A justiça, segundo nós, é sempre parcial. Se for uma pessoa que eu gosto, ok, eu absolvo aquilo que é errado. Se for uma pessoa que eu não gosto, eu condeno mesmo estando certo. E quanto mais nós vemos a palavra de Deus, mais nós pensamos na nossa vida e vemos mais injustiças que nós cometemos ao longo do caminho. E é por isso que o ser humano ele é ingrato. Você pode falar, nossa, mas eu fiz tudo, eu não merecia isso. Você não deu mais do que os interesses dele. Então, enquanto você dava o interesse, ele pegava. Só que eu vou fazer um convite para você. Olha para você. A salvação ela é individual. Você falar para mim que uma outra pessoa está cega não vai trazer luz para o teu olhar. E às vezes nós gastamos tempo demais falando de pessoas, pensando em pessoas, julgando pessoas, condenando pessoas. Cara, isso não vai mudar a tua vida e não vai mudar o teu coração e não vai tirar o pecado. Você ser melhor que o outro não vai mudar nada. Porque o melhor que você está achando que você está na tua imaginação. E imaginação não existe. É um palpite. Ah, eu acho que vai chover.
Mas não choveu. Eu acho que vai acontecer. Mas não aconteceu. Nós temos que parar um pouco e parar para pensar. Primeiro, antes de pensar, para sentir. A pergunta é, o teu sentimento tá bom ou tá ruim? Ah, eu tô sentindo mal, tô sentindo triste, tô angustiado, tô aflito, tô desesperado, tô preocupado. É negativo? Quando você sente essas coisas, é bom ou é ruim? Ah, é ruim, eu não gosto do que eu sinto, mas eu não consigo parar de sentir. Beleza. Você já entendeu uma coisa, existe escuridão dentro de você. Você pode agora normalizar achando que todo mundo é assim, ou escutar o que eu tô te falando, que é, existe uma luz. Ah, mas eu já frequentei a igreja. Você percebe que eu sempre vejo que as pessoas, ao invés de elas falarem de Jesus, elas falam da igreja. Se a igreja tivesse cumprindo o papel dela, elas estariam falando de Jesus e não da igreja. Porque eu só falo de Jesus, sabe por quê? Porque quando eu leio a palavra, eu só escuto falar de Jesus. Eu não escuto falar da igreja. A igreja quem inventou foi o homem. Ah, mas ela tá na Bíblia. Tá, mas dessa forma, surrupiando a autoridade de Jesus, foi o homem. Porque a forma que a igreja primitiva se manifesta na Bíblia não tem nada a ver. E por você não ler a palavra de Deus, você não tem nem ideia. Então Paulo ele disse, olha, eu sei que o que é bom não vive em mim. Porque quando eu vivia longe de Deus, eu buscava apenas os meus próprios interesses. E mesmo dentro da minha cabeça, eu tendo a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. E aí ele continuou pensando, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer, esse é o que faço. Então dentro da minha mente eu tenho a vontade de fazer o que é certo. Mas quando eu vejo, eu já fiz tudo que é errado. Quer um exemplo disso? Que é bem bobo, bem banal. Às vezes a pessoa ela tem um problema, uma compulsão alimentar, alguma coisa, o médico passou uma dieta, passou alguma coisa, porque já está fazendo mal para a saúde. Ela come tanto que faz mal para a saúde. E ela precisa perder um peso para regular os níveis das coisas dentro do sangue. Beleza. Dentro da cabeça dela, ela tem fixamente que aquilo é bom para a saúde dela. Mas no dia a dia ela não consegue fazer. Ela consegue se matricular, toda a parte que é financeira ela faz. Ela compra a roupa da academia, ela compra o suplemento, ela vai lá, se matricula, mas chega na hora ela não consegue ir, não consegue executar, ou quando vai só fica reclamando, só fica mexendo no celular, e aí não tem resultado. E aí começa a se vitimizar, que dá certo para todo mundo, menos para ela. Só um exemplo. E quantas coisas na nossa vida que você se compromete? Não, eu vou começar a ler a palavra de Deus. Não começa. Não, eu vou começar a ouvir o devocional. Não começa. Não, eu vou parar de fumar. E não para. Eu vou parar... Então, na cabeça, a pessoa sabe que aquilo que é bom, mas na hora do comportamento, não tem. Por quê? Porque na hora que vem a preocupação, na hora que o diabo começa a colocar coisa, esse é os 10 minutos de alívio que ele tem. É poder acender um cigarro e ficar fedido ali no meio do negócio. Ou ir lá comprar um vape, pior ainda. Vai lá e fica fumando. Ou tá lá, não tá aguentando, não consegue lidar com os acontecimentos da vida, não consegue ver o que aconteceu, não consegue lidar com o relacionamento, com a família, com as coisas. Ah, vou fumar uma maconhinha aqui que durante, sei lá, 1 hora, 2 horas. Ou vou lá cheirar uma cocaína, vou fumar um crack. Só que tem droga, cada droga, ela consegue tirar um nível de consciência muito maior. Então, por que as pessoas elas vão evoluindo de uma droga para outra? Porque cada vez ela percebe que mesmo usando droga, aquilo não satisfaz ainda. O nível de dor é tão grande que ela precisa de um remédio mais forte, de um remédio mais forte, de um remédio mais forte. Até que a gente olha lá na Cracolândia e vê aquele bando de zumbi que está ali dentro. Porque eles não suportam a dor. Eles não suportam mais viver no meio do mal. Então, não adianta eu ter só na minha cabeça a vontade de fazer o bem. Por isso que Deus ele pede pra gente amar o próximo. Tem gente que acha que porque não faz mal, já é o suficiente. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não... Olha meus amigos aqui, ó. Tudo louco, tudo noiado. Eu sou melhor, eu não tô mais fazendo isso. Não, eu tô limpo. Só tomo LSD, só tomo coisa, só droga que não vicia agora. Agora eu tô bom. Ayahuasca, é só coisa. Não, eu tô top agora, perto de... Se você comparar o ruim, o mais ruim, é ruim do mesmo jeito. Mais escuro, menos escuro. Eu não posso me contentar com a escuridão. Eu não posso achar que a escuridão é o lugar que eu mereço viver. Porque senão o diabo ele vai continuar agindo no meu corpo. E eu continuo me enganando que Deus ele pediu para mim amar o próximo e não para não fazer mal. E se eu não amo, eu não ajudo. Se você vive só para dentro da tua casa, se você ajuda só as pessoas da tua casa e não ajuda ninguém, você não está amando ninguém. Porque se você ama apenas os que te amam, o que você está fazendo demais?
Eu tenho tentado ajudar todas as pessoas, as que eu concordo com o comportamento e as que eu não concordo. As que eu não concordo com o comportamento, por quê? Porque eu sou uma pessoa chata, porque eu estou julgando? Não, porque eu sei que aquele comportamento é destrutivo para a vida das pessoas, tanto para ela quanto da família dela. Porque a gente conhece o resultado, porque um dia eu fui aquela pessoa. E é você conseguir olhar para os outros com a mesma compaixão que Jesus olhou para nós e sabendo que o pecado está dentro dela, como está dentro de nós. E por mais que aquela pessoa ela queira fazer o bem, ela não vai, só existe um remédio. Que ele não é prescrito, que ele não pode ser comprado por uma farmácia, que ele não está dentro de uma igreja. Esse remédio está na palavra. Esse remédio é Jesus Cristo. Esse remédio é o Espírito Santo. E é uma busca não porque os outros estão buscando. Porque às vezes você entra dentro da igreja, beleza, estou indo na igreja, mas você está tão distraído, tão carnal ainda ali dentro, que ao invés de estar olhando a palavra, você está olhando a bunda da irmã, está procurando o marido, está olhando a roupa do outro, está colocando uma crítica. Ao invés de prestar atenção na palavra, está criticando o que a pessoa está pregando lá em cima, e é isso. Então você precisa estar sozinho. Porque aonde você está, você contamina as ideias das pessoas. Aonde você está, você faz fofoca, você mente, você distorce, sempre quer contar a história. Sempre quer contar a história. Enquanto nós estamos dentro do nosso quarto, lendo a Bíblia em silêncio, nós não conseguimos influenciar ninguém. Aí é nós com nós. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Olha que Paulo, quantas cartas ele não escreveu, quantas brigas ele não comprou pela palavra de Deus. Paulo, ele conseguiu olhar para ele e reconhecer que se não fosse a graça de Deus, ele não seria nada, ele não teria nada. E é isso que nós precisamos. Quando nós lemos a palavra de Deus, é justamente esse o olhar que nós começamos a ter. Que nós estamos numa batalha espiritual. Que o mal ele está dentro de mim, que se eu parar de ler a Bíblia, se eu parar de ouvir louvor, se eu parar de evangelizar, se eu parar de buscar o Senhor, se eu parar de orar, vai voltar aquele comportamento antigo. Junto com o comportamento antigo vem os hábitos antigos, que é o hábito de você achar que você precisa das coisas do mundo para ser feliz, que precisa dar certo uma coisa para acontecer outra, e que se não for assim não vai ser, e que você não consegue aceitar, e é isso. Então esse é o lugar que nós estamos, aonde nós somos a escuridão, nós temos olhos, mas não podemos ver, e nós precisamos de um Salvador, ou nós precisamos de uma luz, ou nós precisamos de alguém. E se a gente continua lendo a palavra de Deus, Jesus, ele viveu na carne, ele percebeu tudo o que estava aqui acontecendo, e ele falou, eu vou ajudar vocês. Vocês estão vivendo na escuridão, eu vou dar uma vantagem para vocês, que é a luz. Eu vou mandar o Espírito. Eu vou mandar alguma coisa para vocês que vai te ajudar. Vocês vão sentir a minha presença e vocês vão poder se guiar por esses sentimentos. Então, onde tinha dor, já não vai mais existir dor. Eu falando isso, parece que eu estou numa viagem aqui. Mas isso é palavra. Se a gente vai lá em João 16, versículo 8, 9 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Quem está falando conosco? Jesus Cristo. Quando o auxiliador vier, quem é o auxiliador? É o Espírito Santo. Engraçado que quando a gente vai lá no comecinho da Bíblia, começa a ver que Deus fez Adão, e ele falou, Adão, vai dar nome para os animais. E Adão estava ali dando nome para os animais. Esse daqui parece com o quê? Acho que isso daqui parece um cachorro. É cachorro. E esse? Esse vai chamar gato. É gato, parece um gato mesmo, verdade. E esse? Esse vai ser um leão. Rapaz, leão, bonito o nome. E aí, conforme ele ia dando nome aos animais, Deus ele percebeu que não tinha ninguém que se parecia com ele.
E quando ele resolve fazer Eva, o que ele vai fazer? Uma auxiliadora, uma cuidadora. Alguém que vai complementar. Não para servi-lo, mas para que ambos se complementem. Então existia uma necessidade, uma situação onde ele por si só não podia resolver. Deus ele fez algo para que ele pudesse de alguma forma se complementar, para que os dois se tornassem uma só carne. Só que sem um só espírito, as duas carnes elas não ficam juntos. Então quando o auxiliador vier, veja que o Espírito Santo é como se fosse a Eva. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do quê? Do pecado. Quem me convence que eu sou pecador? O Espírito Santo. Quem coloca a luz para que eu possa ter uma ideia vendo, bom, eu realmente vivia na escuridão, agia com a escuridão, por isso que eu não conseguia fazer o que eu queria, por isso que o bem não estava em mim, porque Jesus não estava em mim, o Espírito Santo não estava em mim, por isso que eu não faço o bem que quero. A batalha está sempre sendo travada na nossa mente. E quando você resolve obedecer tudo aquilo que não vem da palavra, tudo aquilo que é tentando colocar esperança em alguma coisa do mundo, vai dar errado. Pode por um tempo, porque o diabo ele precisa criar uma ilusão. Ele precisa te convencer a ir fazer. Por isso que depois que você faz, você fica sentindo mal, porque a ilusão é removida e só fica a natureza dele. No momento parece que aquilo vai ser legal, mas depois só fica a ressaca, só fica a bad, só fica o sofrimento. E normalmente dura muito mais a desgraça da consequência daquilo que a gente faz do que propriamente o momento que você vai estar ali doidão e não vai prestar atenção em nada. Conforme nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos descobrindo que nós somos o quê? Pecadores. Que nós não enxergamos na luz e que nós vivemos na escuridão. E que nós somos as trevas e que todo mundo que vive sem Jesus é mau. É só isso. E não é o querer olhar as pessoas e condenar todo mundo, mas é o que a palavra ensina. Na minha natureza. Então você acha que você é o único que veio de fábrica com a natureza. Deus olhou para você e falou assim, não, com a vida desse daqui ele vai nascer prejudicado. Não é isso. Não é isso. Todos nós somos. Todos. E quando eu repito o que está na palavra, eu não estou julgando ninguém, eu estou fazendo uma constatação. Você quer deixar de ser? Deus tem um espírito que ele pode mandar. Ele vai mandar e esse espírito ele vai ajoelhar. Ele vai ajudar. Que elas têm uma ideia errada a respeito do que é o pecado e do que é direito e justo. Então, para que eu possa ser direito e fazer justiça, eu tenho que o quê? Tenho que estar com o Espírito Santo. Para mim poder julgar com retidão, eu tenho que estar com o Espírito Santo. E também do julgamento de Deus. Às vezes nós queremos descondenar todas as coisas. Eu tenho que entender uma coisa. Mesmo que eu não conheça a Bíblia, nada. Eu só tenho dois conceitos. O conceito de céu e o conceito de inferno. E os dois são totalmente contrários. Então você acha que ir para o céu ele parte da minha vontade? Não, porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem que eu quero. Então para onde eu vou? Eu vou para o inferno. Ah, mas vai para o inferno. Quem salva é Jesus Cristo, é isso que você precisa entender. Não é a vontade. A minha vontade tem de fazer o que é certo, mas depois só faço o que é errado. Então se a minha vontade, eu não posso confiar na minha vontade só. A minha vontade longe de Deus, ela não é realizável. A minha justiça longe de Deus, ela não é justiça. Começando a entender um pouco mais, eu só vou conseguir ser justo. A gente já falou sobre ser justo. Se Deus estiver comigo, se o Espírito Santo estiver comigo, se o Consolador estiver comigo. Senão, eu não vou ser justo. Eu não vou conseguir agradecer as pessoas, eu não vou conseguir reconhecer. Eu só vou querer cobrar. Antes de cobrar alguém, veja se você deu alguma coisa para essa pessoa. Veja se, entre aspas, você retribuiu todo o bem que você recebeu. Se você já fez um ato semelhante por essa pessoa. Ou se você se atribuiu de direitos que você acha que tem. O único direito que a gente tem é de se arrepender e de confessar os nossos pecados.
Nós não temos mais direito nenhum. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado. As pessoas do mundo. Quem são as pessoas do mundo? As pessoas que não conhecem a Deus. Então elas têm um conceito errado, elas acham que não tem problema, acham que Deus fez ela para ela ser feliz. Ontem nós falamos sobre o orgulho, sobre os sonhos, sobre a pessoa buscar só os próprios interesses e ela achar que ela vai poder fazer o que ela quiser. Então eu tenho que olhar para mim, quando eu não acreditava em Deus, eu tinha um conceito errado do pecado sem nem saber o que era pecado, porque se não existe Deus na minha cabeça, não tinha diabo, não tinha pecado, não tinha nada, continua existindo todas as coisas. Não é porque eu não acredito na escuridão que a escuridão deixa de existir. Eu posso entrar em mim um estado de ignorância maior, de negação, eu estou negando, não existe, não tem, não quero, não sei, né. Vai continuar do mesmo jeito, sendo influenciado. A diferença é que você abriu mão da salvação, você abriu mão da luz, abriu mão de poder ver, de ter uma oportunidade. E como que eu posso começar a ter uma ideia melhor? Quando eu começo a crer em Jesus Cristo. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Para que eu possa crer em Jesus, eu preciso ouvir as palavras de Jesus. Por isso que eu falo para começar lendo o Novo Testamento em Mateus. Tem que crer em Jesus. Não é ler a Bíblia, é crer em Jesus. O Antigo Testamento, ele prometia que Jesus viria. O Novo Testamento conta as promessas de Deus sendo cumpridas. E Jesus está dizendo, olha, vocês querem entender sobre o pecado? Quem manda o Espírito Consolador sou eu. Vocês precisam acreditar em mim. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu não estou entendendo nada. Beleza, não tem problema nenhum. Só que só o ato de eu tentar ler, Deus já está vendo que eu estou querendo estar na presença dele. Jesus está olhando e falando, rapaz, ele não está sabendo, mas ele está querendo. Eu vou ajudar esse cara. Então nós começamos a ler e a procurar o nosso pecado. E nisso eu começo a me arrepender. Nisso eu começo a ficar triste, mas a tristeza segundo Deus é salvação, porque eu tô chateado comigo pelas coisas que eu fiz, pela forma que eu vivia, pelas coisas que eu falei. E aí eu começo a vigiar o meu comportamento, para ele ser diferente. Começo a confessar a minha culpa para Jesus Cristo, começo a buscar a presença dele, começo a querer servir a Deus, porque dentro dos meus pensamentos eu já não tô mais com aquela lei, acabando com a minha cabeça. Eu tô em paz, eu tô tranquilo. E quem vai ensinar a verdade para nós é o Espírito Santo. Então não adianta a gente querer ler a Bíblia achando que, eu não entendo. Quem vai ensinar a verdade? É Jesus, é o Espírito. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então Jesus está falando que o Espírito não fala sobre a vontade dele, mas sim sobre a vontade de Deus, sobre as coisas que precisam acontecer. E às vezes o precisar acontecer, Deus está te incomodando para você pedir perdão, para você se reconciliar, para você admitir, para você fazer alguma coisa. Se a gente olha lá no começo da Bíblia, o Espírito conversava com Abraão, mas ele não entendia o que era. E quando o Espírito fala para Abraão, olha Abraão, saia desse lugar e vai para aquele. O Espírito falou, abre mão da tua herança, abre mão da tua família, daquilo que você vai herdar, você vai para um lugar que você não sabe. E às vezes obedecer a Deus é isso, porque nós estamos aqui porque nós temos um chamado, e o nosso chamado é só Jesus que vai poder explicar. Enquanto eu não encontro Jesus, o que eu fico sentindo? A ansiedade, como se alguma coisa tivesse que acontecer e eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Quem revela a verdade é o Espírito Santo. Então o que eu mais encontro são pessoas perdidas, que acreditaram que relacionamentos, que o trabalho, que a família e que isso pudesse trazer satisfação, porém, dentro da natureza dela não tem o que é bom, por isso a família que essa pessoa tá, ela causa desentendimento, ela causa confusão, só arruma rolo aonde tiver. E normalmente é isso que vai acabar acontecendo. A gente entra em lugares que cada pessoa, entre aspas, tem o seu jeito. Mas cada uma está servindo o diabo de uma maneira e cada uma está servindo Deus de uma maneira.
por isso que a palavra fala que os nossos piores inimigos serão as pessoas da nossa própria casa. Pode ser a tua mãe, se ela não teve o encontro com Jesus, pode ser o teu pai, o teu irmão, o teu marido, o teu filho. Esse é o padrão que todo mundo vem. O teu filho pequenininho, coisa mais lindinha do mundo. É você que cresceu sem Deus, buscando no mundo respostas, buscando uma verdade no mundo. E a justiça do mundo é qual? Qual foi a maior injustiça feita na terra? Uma igreja que deveria amar, que pegou um justo que não tinha pecado e não tinha feito nada e colocou numa cruz e matou. Se isso não significa nada para você, quem matou Jesus? Foi a igreja, foi a inveja, foi querer achar que servia a Deus. Então como que eu posso falar que isso é ser justo, se nós não conhecemos a justiça? Se a própria igreja chegou a ponto disso, nós estamos totalmente errados. Porém, graças a Deus, nós temos o Espírito Consolador. Você sabia sobre essas coisas? Sobre a luta do pecado e sobre isso, sobre como isso acontece na nossa mente, nos nossos sentimentos? Começa a prestar atenção no que você sente. E começa a orar, a conversar e a ler a palavra, ouvir louvores. Você está vendo que vocês estão ouvindo uma música no final do devocional todos os dias, praticamente, quase faz, já está com 38. É um louvor, só faz bem. Se você ouvir esse tipo de música, só faz bem. Pesquisa meu nome, que você vai encontrar todas as músicas e escuta. Está sendo feita para você. Você imaginou nisso? Alguém fez uma música para você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você leia a palavra de Deus sabendo que você é pecador. No começo eu não conseguia me reconhecer pecador porque eu achava bom, mas sempre fui um lixo. E graças a Deus hoje, no meio daquele lixão nasceu uma flor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.